Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, no culto da quarta-feira da vitória. Dá uma pan aí com essa câmera aí para mostrar essa gente bonita aí toda aí, ó. Tem câmera aqui em cima, tem câmera aqui que está frontal, só para ver. Vocês podem dar um aplauso aí ao Senhor? Olha aí, ó. Olha quanta gente aí. Hã? Depois o pessoal fala que o Brasil não tem avivamento. Ah, Jesus Cristo. Mas vamos embora, vamos para a Bíblia, vamos aqui porque interessa. Eu quero tratar de um assunto que é vital, um assunto que todo mundo sabe, mas eu estou igual a Paulo. Quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu vou parafrasear Paulo e dizer: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu não vou falar nada que você não saiba, eu vou lembrar. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6 e a primeira parte do versículo. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte do versículo. Diz assim: lá perto, Ezequiel, Daniel, certo? Fica por aí, viu, irmão? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, está tudo aí perto. Vamos lá? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eu queria falar alguma coisa aqui sobre a importância do conhecimento de Deus, a importância de se conhecer a Deus, a importância de se ter conhecimento de Deus. É algo vital da vida cristã e é algo vital para a vida de qualquer pessoa. Quando a gente fala acerca de conhecimento de Deus, você precisa entender 4 coisas que eu considero fundamentais. Elas são fundamentais e básicas quando a gente procura conhecer a Deus cada vez mais. O desejo de conhecer a Deus, o desejo de saber mais acerca de Deus, existem 4 coisas fundamentais que são básicas. A primeira: só podemos conhecer por enquanto em parte. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 9, versículo 10, por aí, versículo 10, versículo 11, ele diz assim: que nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui nessa vida terrena, como homens pecadores, você precisa entender que tudo que a gente possa saber acerca de Deus é só em parte. Só para você ter uma dimensão da grandeza de Deus. Uma outra verdade que eu quero deixar aqui para você é que, além de nós conhecermos em parte, nós só podemos conhecer acerca de Deus aquilo que Ele se manifesta. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, primeiro, nós conhecemos em parte, por mais que você saiba de Deus. E segundo lugar, conhecemos aquilo que Deus manifesta. Pastor, por que Deus não manifesta tudo? Porque a gente ia ficar maluco. Dada a dimensão da grandeza de Deus e da sua eternidade, Deus manifestou aquilo que a mente humana pode perceber e entender acerca dele, porque ele está infinitamente superior à nossa mente. Uma vez, eu com um amigo diretor de uma emissora de TV, ele disse assim: pastor, o senhor vai me desculpar, eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu não quero saber nada de Deus. Aí eu disse assim para ele: é exatamente porque eu não entendo muita coisa de Deus que eu creio nele, porque se eu entendesse tudo de Deus, ele não era Deus.
Se eu conseguisse compreender tudo de Deus, ele não era Deus. Porque eu não entendo muita coisa de Deus, é por isso que ele é Deus. Porque ele está infinitamente além da minha capacidade. Por isso que ele é Deus. E também tem uma outra coisinha que eu gosto de dizer. Você entende de teclado? Você sabe como é que ele funciona? Hã? Você sabe como é que ele funciona? Quem é que sabe aqui? Quem entende aqui de teclado sabe como é que ele funciona? É? E não é por causa disso que você deixa de acreditar nele. Quem disse que você, para acreditar, tem que entender de tudo? É? Você entende tudo, como é que um carro anda? Então não usa o carro não, porque você não entende, não sabe como é que é. Você não entende da mecânica, você não entende daquela ciência que faz um carro andar, então também não anda nele não. Que conversa é essa? Quem disse por você não entender tudo, que você despreza? Eu não entendo tudo de Deus, mas uma coisa eu sei, Ele é Deus e é soberano. A terceira verdade básica, quando você quiser descobrir coisas de Deus, foi que um salmista começou a querer entender tudo sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Isso é onipotência, todo poder, onisciência, sabe de tudo. Ele começou a querer entender isso. No Salmo 139, ele diz assim: Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, Ele sabe de todas elas. Aí ele começou a querer entender isso, mas ele foi muito esperto e inteligente, porque ele chega no versículo 6 e diz assim: tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Foi esperto, porque se ele continuasse nisso, ele ia ficar assim, ó, ia bater sorvete aqui na testa. Tá? Ele disse assim, não dá, a minha mente não dá. Como é que você vai entender um Deus que subsiste em 3 personalidades? Como? Não tem nada aqui na terra para a gente poder entender? Como é que é isso? Deus, quanto a número e essência, é uno. Deus, quanto a personalidade, é trino. Como é que elas interagem? É o mistério da Santíssima Trindade. É uma ciência tão maravilhosa, é muito alta, que eu não posso atingir. É uma outra verdade que você precisa saber quando você quiser conhecer as coisas de Deus. Você precisa saber disso. Ela é importante, ela é fundamental para esse processo de você querer conhecer Deus, saber as coisas de Deus, buscar Deus. Aprenda isso aqui. Você conhece em parte. Você tem que aprender que Deus manifesta aquilo que a gente pode alcançar e perceber. E você precisa entender que é uma ciência altíssima, muito alta. E a quarta verdade sobre o conhecimento de Deus, sabe qual é? É que o conhecimento de Deus é um processo contínuo, não é um fim determinado. Por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem esse negócio, olha pastor, eu tenho 40 anos de crente, entendo tudo de Deus, sou PhD em Deus, entendeu? Doutor em Deus, sei tudo de Deus. Não sabe potroca nenhuma, tá certo? Não sabe nada, tá? Porque o conhecimento de Deus é um processo contínuo. Eu conheço hoje, quero conhecer mais amanhã, conheço mais depois da manhã, e quanto mais eu conheço, eu vejo que eu não sei nada. Dado a dimensão e a grandeza do Deus que nós servimos. Isso aqui é básico, querido. Quando você se volta para Deus, guarde essas 4 coisas que são básicas acerca do conhecimento de Deus. Agora, a segunda colocação que eu quero fazer é: como obter o conhecimento de Deus? Existem 4 fontes para que você possa, 4 fontes especiais para você poder obter conhecimento de Deus, conhecer Deus. A primeira dela, busca de conhecimento com o intelecto, leitura da palavra. Aqui está uma fonte. Você quer conhecer Deus? Busca de informações com o intelecto. Olha só o que Daniel era um homem que buscava informações com o intelecto. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, diz lá: eu, Daniel, entendi pelos livros acerca
das desolações que foram ditas pelo profeta Jeremias, que seriam de 70 anos. Ele entendeu por onde? Pelos livros. Ele pesquisou, usou o intelecto, foi lá na palavra. Você quer ver Paulo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Tu, quando vieres, passa em Troas, na casa de Carpo, e traz a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo, ele pesquisava a palavra, ele lia a palavra, porque ele sabia que a palavra é uma fonte de conhecimento de Deus. E aí, meu filho, tem que usar a inteligência. Olha o que o salmista diz no Salmo 1, que é muito conhecido, e no versículo 2, quando ele fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar? Analisar. Meditar é pesquisar. Meditar é pensar. Tem gente que lê a Bíblia como leitura dinâmica. Sabe? É uma obrigação. Não, eu tenho que ler um capítulo todo dia. Que capitulão esse aqui. Isso é um capitulão. Meu Deus, você tem que ler esse capítulo, é? Ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque eu só tenho a contar com o habitante da terra, porque ele na verdade não é nada, não é coisa de Deus, os paralelos pessoas, mentira, mataram, frutar, tudo. Não lê não, irmão. Isso não vale nada. É busca de informações com o intelecto. Você tem que meditar, você tem que pensar, você tem que analisar. Olha o que diz o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Só se aprende com processo mental em atividade. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Aprendendo acerca de Deus no templo do Senhor. Então, número 1, você quer conhecer Deus? Pergunta o irmão aí do lado, você quer conhecer Deus? Pergunta aí se quer conhecer Deus. Agora diz para ele aí, você quer conhecer Deus? Queima a pestana na palavra. Aí, queima a pestana na palavra, meu filho. Como é que vai conhecer Deus? A segunda fonte para você conhecer Deus: busca de informações com elementos espirituais. E aí eu destaco a oração. Meu irmão, para se conhecer Deus, tem que se estabelecer, para se conhecer uma pessoa, você tem que estabelecer um diálogo. Relacionamento com Deus não é monólogo, um Deus falando o tempo todo. Olha, você tem que fazer isso, mas Deus, cala a boca, eu não quero te ouvir. Olha, você faz isso, porque você tem que andar assim, você está errado. Mas Senhor, cala essa boca, Senhor, da próxima vez eu vou te mandar um raio aí, fulminar você. Não. Relacionamento com Deus não é isso. Relacionamento com Deus é diálogo. Deus fala, o Espírito de Deus ao teu espírito, mas Deus quer ouvir a tua voz. Tem que queimar esse joelhinho lindo aí, meu chapa, botar ele no chão, abrir a tua boca e falar com Deus. Você quer conhecer Deus? Fale com Ele. Através da fala, você se expressa, você se comunica. E quando você se comunica, você começa a estabelecer comunhão, amizade. E aí você começa a conhecer. Então, a oração é um elemento espiritual que é uma fonte para conhecer Deus. Porque quando você fala com Deus, meu filho, pode ter certeza que Deus vai falar com você também. Pastor, Deus nunca mais falou comigo. E tu com ele, hein? Fica usando só, parece que é intérprete. Quando você vai num país que não sabe a língua, tem que chamar alguém para falar, né? É a irmã Joaninha, a irmã Doquinha, a irmã não sei quem. Ela que fala, a irmã Doquinha, ora por mim, porque o negócio tá feio, tá legal, combinado, orem, tá bom. Ô irmão Joãozinho, ora por mim, ó. Fala você, rapaz. Fala você. Desde que o véu for rasgado, você e eu temos acesso direto ao trono de Deus. Fale com Ele. A terceira fonte do conhecimento são as revelações de Deus. E aí está no campo da soberania. É soberania de Deus. Ele revela o que Ele quer, a quem quer, na hora que quer, e acabou o papo. São as revelações. O mesmo Daniel, que buscava conhecimento com intelecto, que buscava conhecimento com oração, como Paulo, que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Daniel
no versículo 2 do capítulo 9, Daniel busca conhecimento com inteligência. No versículo 3, ele busca com oração. E no capítulo 10, ele recebe revelação. Deus pode te revelar através de operações, isso é, visões, revelações, dons espirituais, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Deus é soberania, é ato soberano de Deus. Ele se manifesta, ele se revela a quem ele quer, do jeito que ele quer e como ele quer. E o apóstolo Paulo também conhecia Deus por revelações. Ele diz em 2 Coríntios 12:7, olha, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Essa é a terceira fonte que você pode conhecer Deus. E a quarta fonte que você pode conhecer Deus: experiências diárias de vida com Deus. A sua experiência diária na trajetória da sua vida. Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, olha, eu passei tanta aflição em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Ele tinha experiência. Tanto é que ele fala em Romanos 5:3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Olha só, ele tinha experiência. E aí Paulo pode dizer com ousadia em 2 Timóteo 1:12, por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu conheço o meu Deus. Ele tinha experiências. Vocês viram que das 4 fontes para você conhecer Deus, só uma está na órbita da soberania de Deus, as revelações. As outras estão na tua órbita. Leitura da palavra, oração, experiência diária com Deus, está na tua órbita. Você pode buscar essas fontes para você saber quem é o teu Deus, porque ninguém vive vida cristã com experiência dos outros. Vida cristã e vida com Deus é uma vida não de coisas abstratas, mas de uma experiência concreta do poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Agora, queridinho, eu tenho só mais 2 coisas para tratar. Só 2 coisinhas. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Tudo nessa vida, o que somos, é resultado de nossas atitudes. As nossas atitudes determinam o estilo e a maneira de vida que temos ou que levamos. Com Deus é a mesma coisa. Olha, você é livre para escolher. Você é livre para tomar as suas atitudes, mas estão aqui as consequências. Você quer tomar qual? Está aqui. Com Deus é a mesma coisa. Você toma uma atitude em relação a Deus, vai gerar uma consequência. Então, eu tenho 2 coisas para falar com vocês. Quais são as consequências para aquelas pessoas que não querem conhecer Deus e que desprezam Deus? Tem consequência. E quais as consequências para aqueles que querem conhecer Deus e querem manter uma íntima relação com Ele? A sua atitude vai determinar as consequências. Eu vou primeiro para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus. Pega a tua Bíblia aí e abre de novo em Oséias capítulo 4. Sente só o negócio aqui, como é que é feio. Deixa eu fazer uma pergunta. Afinal de contas, você quer conhecer a Deus, sim ou não? Foi fraco. Tá, quase me convenceram. Eita ferramenta. Você quer ver? Olha o resultado. Você que está em casa aí, querido, você que zomba de Deus, você que debocha. Deus não quer saber de Deus nada, Deus está aqui, Deus é minha grana, você quer meu Deus. Escuta só o que vai falar para você. Abriu aí no capítulo 4 de Oséias? Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Tem uma discórdia, uma controvérsia. E não é bom.
Não é bom ter uma contenda com Deus, não. Um negócio que não é bom, isso é roubada, meu filho. Quer dizer, Deus tem algo que deixa Deus aborrecido. A primeira consequência. A segunda, não está aqui no texto, mas deixa a Bíblia aberta, eu cito para você. Olha o que acontece com quem despreza o conhecimento de Deus. Romanos 1, 28. Como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eu fiquei com vontade. Eu vou mostrar. Irmãos, olha só o que eu vou ler se não está contextualizado com os dias de hoje. Eu vou continuar lendo. Eu citei o 28, não foi? Olha só. Como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí vem dizer o que não convém. Olha o que os homens fazem. Olha a consequência da ausência do conhecimento de Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também os que consentem os que os fazem. Parece um retrato da nossa sociedade. Aqui, ó. Não quer Deus? Deus entrega o homem a sentimentos perversos. Está aqui. Terceiro, olha o versículo de número 2. Olha o versículo de número 2. Só prevalecem, em Oséias 4, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídio sobre homicídio. Está falando de quê? Do Rio de Janeiro, São Paulo? Aqui, ó. Sabe o que isso mostra? Quando o homem não quer ter conhecimento de Deus, prioridade do mal. O mal é priorizado. Quarto lugar, versículo 3. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Sabe qual é a quarta consequência? Vida catastrófica. Vida catastrófica. Até a natureza sofre a consequência pela ausência do conhecimento de Deus entre os homens. Quinto lugar, é o versículo que eu usei como base. O versículo 6, a primeira parte. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O diabo não destrói o povo de Deus. O mundo não destrói o povo de Deus. Os sistemas do mundo não destrói. Mas a falta de conhecimento pode destruir o povo de Deus. Isso aqui é muito sério, minha gente. A Bíblia não diz que diabo destrói o povo de Deus. A Bíblia não diz que poder econômico, político destrói o povo de Deus. A Bíblia não diz nada disso. Ao contrário, diz que a igreja derrota tudo isso. Mas diz que a falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Isso é sério. Sexto lugar, continuação do versículo 6. Rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Até aqui tá bom. Rejeição de Deus em relação ao homem. E o versículo de número 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Juízo de Deus sobre os homens. Não quer ter conhecimento de Deus? Isso aqui está na Bíblia, eu creio na Bíblia. E eu estou vendo. Com essa ideia de que o homem é Deus e que pode estabelecer suas regras de valores, e Deus é desprezado, desde que a ideia panteísta oriental invadiu o Ocidente, de que Deus é tudo e tudo é Deus. Então se Deus é tudo e tudo é Deus, eu sou Deus, eu tenho a minha própria escala de valores. Aí vem dizer que homossexualidade não tem problema, que aborto não tem problema, que safadeza não tem problema, que devassidão não tem problema, que mulher nua aparecer meio-dia na televisão não tem problema. Nada tem problema. Aí espera para ver o que Deus faz. Agora, quais são as consequências para aquele que conhece a Deus? Pergunta para o irmão aí, você quer conhecer Deus? Pergunta, meu filho, pergunta. Pergunta em casa, pergunta para a tua família, meu irmão.
Vamos ver o resultado de quem quer conhecer Deus. Tudo tem resultado. Toma atitude, vai ter resultado. Despreza o conhecimento de Deus, essas coisas você está sujeito. Agora, se você não despreza o conhecimento de Deus, mas você quer conhecer a Deus, agora vamos para os resultados. Primeiro, o conhecimento de Deus nos livra da vergonha. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: antes, santificai a Cristo em vossos corações, para que você possa responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da vossa fé. Como eu conheço Deus, se alguém quiser vir me questionar, eu tenho resposta para essa pessoa. Agora, se eu não conheço Deus, eu fico com cara de bobo. O que você perguntou? Deus trino? Não sei. Ressurreição? Também não entendo. Reencarnação? Tem na Bíblia isso? Passa vergonha. Se você conhece Deus, você está preparado para responder a respeito da tua fé. Então o conhecimento de Deus nos livra da vergonha. Número 2, sabe o que o conhecimento de Deus faz? Nos livra das heresias. Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando você conhece a Deus, você não é enganado. Irmão, te prepara, meu irmão. Irmão, te prepara. A linguagem aqui do carioca, afina a tua viola. Porque vem tempos de besterol teológico, como nunca houve. É tanta bobagem, é tanta pataquada, é tanta gente querendo reinventar o Evangelho, é tanta gente querendo sair da simplicidade do Evangelho, é tanta elucubração, é tanta loucura. Agora mesmo, eu tenho que dizer, claro que eu tenho que falar, agora mesmo, lá nos Estados Unidos, uma grande igreja nossa, meu irmão, está uma pataquada, fala com anjo, conversa com anjo, desce Miguel, desce Gabriel. Eu digo, mas rapaz, mas Miguel não tem nada que fazer, esse tal de Miguel, ele tem que descer lá na América, meu Deus do céu. Os caras não sabem nem que esfera, que categoria é Miguel. Arcanjo, classe única, comandante do exército celestial e guardião de Israel. Ele vai descer para falar com alguém. Meu Deus do céu. E sabe qual é o problema que eu estou vendo, Jabes? Vou te dizer qual é o grande problema. Nós evangélicos ficamos rindo quando os espíritas dizem: aqui no Rio de Janeiro tem um cara recebendo o espírito do Dr. Fritz, lá na Alemanha tem outro, em algum outro lugar do mundo tem outro, em algum outro lugar do Brasil tem outro. Mas peraí, afinal de contas, como é que é isso? Quem é que recebe? Um aqui no Brasil, outro na Alemanha? Nós debochamos disso. Agora eu estou com vergonha, porque o camarada lá no norte dos Estados Unidos diz que Miguel desce, mas aqui no Brasil tem gente que diz que Miguel desce também. Tem que ter mais de um Miguel para satisfazer todo mundo. Gente que não conhece Bíblia, rapaz. Que Miguel desce para falar com alguém? Que Miguel, gente conversando com anjo. Há um monte de gente conversando com anjo. Tudo bem? Como é que tá? Legal? Tudo bem? Maravilha. Chupeta numa mão. Sabe? Eu fico olhando assim e digo, meu Deus, que besterol é esse? E agora, para o negócio ficar mais quente, não basta que Miguel desceu. Um dia desse, meu filho estuda lá. Aí diz, pai, o que foi, meu menino? Tem uma nova. Fala. O mestre está entre nós. Falei, repete, meu filho. O homem disse aqui que o mestre está entre nós. Sabe o que ele está dizendo? Que literalmente Jesus desceu para conversar com ele. Irmão, isso é heresia. Jesus disse, olha, se eu não for, eu não posso enviar o outro, o Alos, um outro igual a mim, com o mesmo poder que eu, para cumprir a mesma função. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Quem está aqui representando Jesus é o Espírito Santo. Ele é que traz a presença de Cristo para a nossa vida. Que isso, meu irmão? Para com isso, deixa disso. Jesus vai deixar, pai, com licença, pai, eu vou descer lá embaixo que tem um cara lá que é muito gente boa, que eu tenho que ter uma conversinha com ele. Aí Jesus desce do seu trono para vir aqui na terra. Onde é que está? Isso é besterol, isso é heresia. Isso é heresia. Jesus vai descer aqui nessa terra para estabelecer o seu reino.
E com a igreja, nós tudo com ele, maravilha! Vamos botar para quebrar aqui nessa terra, junto com Jesus, governar esse trem doido todo aí. Aí ele vai descer e vai reinar aqui nessa terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é heresia. Isso é coisa de gente que não conhece a palavra. Isso é besterol, isso é meninice. Um dia eu fui convidado para ir numa casa de bacana na zona sul do Rio. Só nego da mufunfa. Me convidaram para me dar uma palavra. Tá bom, vou lá. Pastor, o pessoal quer que eu vá lá pregar, dar uma palavra e papapá. Quando eu cheguei na porta do um apartamentaço, quando eu cheguei na porta, tinha uma profeta terminando a profecia. E eu abri a porta na hora. E aí ela, para poder dar uma ênfase, né, para dizer que o negócio era bem quente, ela disse: eis que agora eu volto para o seio de meu pai. Eu falei: Jesus incorporou e eu não sabia. Jesus incorporou. Eu pensei que era só capeta, mas Jesus também incorpora. Rapaz, e tem um monte de gente atrás de pataquada, atrás de bobagem. Agora, se você conhece Deus, você continua a sua marcha da sua fé. Você não é levado por essa besteira. Você não é enganado por profetada, visagem, revelamento, besterol, um monte de modismo e de coisa que não leva a nada. Ao contrário, perturba o crente. Por isso, eu quero dizer aqui, essa câmera aqui, colega pastor, prega a palavra. Prega a palavra na tua igreja, pastor. Prega a palavra. Prega a palavra traz conhecimento. Livra teu povo de besterol teológico. Livra teu povo de meninice. E livra teu povo de ser levado para o vento de doutrina que vem perturbar. Fica aqui, meu irmão, vem ouvir a palavra. Você está crescendo no conhecimento. Você está sendo edificado. Você vai ser levado para outro patamar. Vai dizer: ó, não leva mal não, meu amigo. Eu não preciso disso para crer em Deus. Sai fora. Isso aí é para quem não sabe nada. Isso aí já era. Coisas megalomaníacas loucas. Sabe quando você conhece Deus? Em terceiro lugar, o conhecimento de Deus nos livra da acomodação. A Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Quando uma pessoa não quer conhecer Deus na igreja, fica estagnado, fica parado, fica medíocre, porque o conhecimento de Deus é dinâmico. Cada vez que você conhece, você quer conhecer mais, e cada vez que você conhece, você cresce mais. Jesus crescia, desenvolvia-se. O conhecimento de Deus vai amadurecer você e vai desenvolver você na fé. Em quarto e quinto lugar, duas coisas que o conhecimento de Deus produz em um mesmo texto. 2 Pedro 1,2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Multiplicação de graça. Sabe o que é graça? É uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de felicidade, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de paz. A pessoa cheia de graça, cheia da presença de Deus. Graça multiplicada para quem conhece Deus e paz multiplicada. O negócio está pegando fogo e a paz no teu coração. Você pode estar vivendo a maior luta da tua vida. Você diz assim: a coisa está feia, mas ali na frente Deus vai abrir uma porta para mim. Eu não entro em desespero porque eu conheço o meu Deus. Ele está trabalhando no meu caso. A coisa está feia agora. Eu não estou vendo horizonte nenhum. Mas eu sei que lá na frente Deus vai abrir uma porta e vai fazer um milagre. A paz multiplicada para quem conhece Deus. Em sexto lugar, sabe o que acontece quando você conhece Deus? Querido, eu uso de novo o texto de Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece Deus, mais intimidade você tem com Ele. Você tem uma vida íntima com Deus. Em sétimo lugar, sabe o que o conhecimento de Deus produz? Uma coisa linda. João 8:32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento de Deus nos liberta. O
camarada vivia cheio de bobagem, cheio de crendice, mas quando conheceu Deus, jogou fora. Por isso que quem conhece Deus não precisa de horóscopo, quem conhece Deus não precisa de cristais, quem conhece Deus não precisa de duende, quem conhece Deus não precisa de pirâmide, porque ele tem uma compreensão maior. Ele foi liberto dessa bobagem, ele foi liberto do poder do pecado, ele foi liberto do poder de Satanás. O conhecimento de Deus nos liberta. E em último lugar, o conhecimento de Deus. Olha como é que é importante. Vocês estão vendo como é que é importante conhecer a Deus? Nos livra da vergonha, nos livra da heresia, nos livra da acomodação, multiplicação de graça, multiplicação de paz. Olha, intimidade com Deus, libertação, em último lugar, o conhecimento de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2 e 3, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Se você conhece Deus, você vai crer em Deus e vai aceitar a Cristo como teu Salvador, e você vai ter a garantia da vida eterna. Oh, como vale a pena conhecer o Senhor, como vale a pena ter conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus nos remete à vida eterna.